Oi, pessoal do Yaya Clipe. Se você puder se inscrever e deixar seu like, ajuda muito. Você lembra dessas tretas marcantes entre irmãos? Mano, deve ser muito foda tu ter um irmão e, tipo assim, ele jogar por um time e você jogar por outro time. Nossa, eu lembro quando eu tinha que lutar com minha melhor amiga no judô, velho. As relações Pô, abalava muito a nossa amizade, cara. Não tem como não abalar, tá ligado? Não tem como não. entre irmãos no futebol costumam ser cordiais, mas ao longo da história, algumas fugiram desse padrão e se tornaram motivo de interesse pelos conflitos dentro e fora de campo. Nesse episódio especial do Radar Peleja, te mostramos 3 tretas entre irmãos que marcaram o esporte. Se liga nessa retrospectiva. Toda família tem uma polêmica, e no mundo do futebol não é diferente. Mas imagina só essa situação: faltando um mês para a primeira Copa do Mundo que você vai disputar, o seu meio-irmão, que defende outra seleção, machuca o principal jogador da sua equipe numa partida de futebol. A seleção do seu país e até torcedores te cobram uma posição. E aí, quem que você defende? O capitão da sua seleção que ficou fora da Copa ou o seu irmão que machucou ele? Não, pera, depende, pô. Ele machucou por querer? Ou ele machucou sem querer? Se foi sem querer, eu passo pano, porra. Agora, se foi por querer, eu dou um tapão na cabeça dele e falo, tu tá maluco, porra? O Radar Peleja de hoje vai falar sobre os detalhes da polêmica que envolve os irmãos Boateng. O irmão bom e o irmão mau. É assim que eles são conhecidos na Alemanha. Um é zagueiro, o outro é atacante. Um é quieto, discreto, focado no trabalho. O outro é agitado e não carrega uma boa reputação. Um joga pra Alemanha, o outro pra seleção de Gana. Cara, eu acho muito engraçado essa parte de ter irmão, né? O quanto que a personalidade é diferente. Tipo, tu tem a mesma educação, mora na mesma casa, e a personalidade é extremamente diferente. Tipo, meu irmão é um nerd esquisito e eu sou uma pessoa descolada, com uma vida extremamente ativa e com vários amigos. Ué, mas eles não eram irmãos? Tipo, é muito diferente. Sim, os dois são filhos do mesmo pai, ganês, mas de mães alemãs diferentes. papo reto, Jerome Boateng, de 32 anos, joga hoje no Bayern de Munique e cresceu num bairro mais nobre de Berlim. Kevin Prince Boateng, de 33... Um é inteligente, o outro é burra. Vamos se fuder, cara. Essa parte aí não é... Viveu sua infância na periferia da capital alemã. Eles cresceram em locais separados, de maneira diferente. Quando os jovens jogaram juntos pelo Hertha Berlim, eles também serviram a seleção alemã nas categorias de base. O mais velho foi cortado do time nacional por indisciplina e atrasos em 2009, quando ia disputar a Euro Sub-21. Depois disso, ele resolveu se colocar à disposição do seu segundo país, Gana. Já que não me querem na Alemanha, eu vou para o outro país. E às pressas foi convocado para o Mundial de 2010. A menos de um mês do aguardado Mundial da África do Sul, o Chelsea e o Portsmouth, time que Kevin atuava na época, se enfrentaram na final da FA Cup. O Chelsea ganhou por 1-0 e levou a taça da temporada 2009 e 2010. Mas para a família Boateng, o que realmente marcou o jogo foi um lance nada bonito que envolveu o irmão mais velho e o capitão da seleção alemã, Michael Ballack. Kevin Prince, numa chegada muito forte, lesionou o alemão, que foi substituído e saiu canela, meu Deus. Mancando da partida. Ballack rompeu os ligamentos do tornozelo direito e foi cortado da Copa de 2010. E olha que a Alemanha e Gana iriam se enfrentar na fase de grupos daquele Mundial. Por causa disso, a imprensa local noticiou que a falta tinha sido premeditada ou proposital. Pressionado, o caçula teve que se pronunciar publicamente. Jerome falou que o irmão deveria ter sido expulso por causa da falta que lhe rendeu apenas um cartão amarelo. Depois disso, os dois pararam de se falar. Brigados, eles se enfrentaram pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2010 e a Alemanha levou a melhor por 1-0. Mais tarde, o mais novo foi em defesa do mais velho e disse: Kevin é um homem que comete erros, mas não tinha a intenção de lesionar o Ballack. Apesar da declaração, os dois só voltaram a se falar em 2013, quando o mais velho retornou para a Alemanha para jogar no Schalke 04. Em 2014, na Copa do Mundo... Pô, não consigo ficar sem falar com meu irmão não, mano. Por mais que ele seja esquisito assim, não dá não. No Brasil, Alemanha e Gana caíram no mesmo grupo de novo. Dessa vez empataram por 2-2. Novamente, os irmãos Boateng ficaram meio que sem se falar, mas dessa vez foi só para seguir um ritual comum deles. Quando rivais, preferem não se comunicar antes das partidas, até para não causar um barulho na imprensa e nas torcidas. E aí, pelejeiro, pelejeira, o que você faria se tivesse na situação do mais novo, o Jerome? Teria ido a público defender o seu irmão ou teria defendido o seu companheiro de equipe e ficado do lado da sua...
mano, ele fez o certo, pô. Ele falou o que ele achava e eu também acho. Olha o jeito que ele entrou no cara, pô. É cartão vermelho nesse caralho. Porra, cartão amarelo o quê? Se meu irmão não entende, é ele que tá errado. Torcida local. Ele nem falou tanta merda assim do irmão dele, pô. Só falou que tinha que ser cartão vermelho. Aqui no Radar Peleja, eu já te contei que quando se fala no clássico de Avejaneda, o clima pega fogo. Por aqui também eu já te contei como o futebol pode até atrapalhar a relação de dois irmãos, no caso dos Boateng. Mas você já imaginou o que pode acontecer quando essas duas coisas se juntam? O Radar Peleja de hoje te conta a história da treta entre os irmãos Diego e Gabriel Milito. Nascidos e criados na mesma casa, Gabriel e Diego são de Bernal, uma cidade na província de Buenos Aires. E assim como milhões de argentinos, viveram cercados de muito futebol, principalmente numa das rivalidades mais tensas do mundo. Acontece que apesar dos dois se tornarem jogadores profissionais, enquanto um escolheu defender o lado vermelho de Avejaneda, o outro, Diego, ficou do outro lado da rua, que separa os estádios dos dois clubes. Nossa, não é possível, pô. Isso... Caralho, em que mundo que dois estádios é tão perto assim? Mesmo defendendo juntos a seleção argentina por bastante tempo, quando cada um representava suas cores, não tinha essa história de amizade. E foi num clássico em 2003 que o clima esquentou de vez entre os irmãos. Com o estádio do Independiente completamente lotado, os dois eram os principais destaques das suas equipes. Enquanto Gabriel era o xerifão da zaga e o capitão do lado vermelho, Diego era o goleador e craque do Racing. Logo no início do jogo, um deles já mostrou quanto valia esse duelo. Depois de ser lançado na área, Diego abriu o placar para o Racing e correu em direção à torcida visitante, ensandecida atrás do gol. Mas o lance que marcou a partida e a relação dos dois irmãos rolou poucos minutos depois. Vencendo por 1-0 fora de casa, o Racing teve a oportunidade de ouro para conseguir uma ótima vantagem. Maximiliano Esteves ganhou uma dividida no meio de campo e saiu livre para correr em direção ao gol. Para evitar o cara a cara com o goleiro, Gabriel, que era o último homem, correu atrás e fez a falta. Só que depois de apitar, o juiz só deu cartão amarelo para o zagueiro. Isso deixou Diego completamente maluco. Por ser uma chance de gol clara em um clássico, ele foi para cima do árbitro para pedir a expulsão do próprio irmão. ¿Vos le pediste amarilla en un clásico a tu hermano o tu hermano te la pidió a vos? No, yo. Ah, mano, essa porra não tem coisa de irmão não, mano. Dentro do jogo não tem essa parada se é pai, sobrinho, filho. Porra, é jogo, cara. Ah, tomar no cu. Né não? Yo en realidad no, amarilla, roja directamente. Roja directamente. No hay código, no hay código. Diego que no se acordaba. Agarró de la camiseta él. Sí. Era último hombre, para mí era último hombre. Mal, desleal, agarró de la camiseta desleal. Muy bien, está bien. Y bueno, le pedí la expulsión. Según él era último hombre, no era último hombre. ¿Tú estás loco? No. ¿Cómo? Terrible vigilante. Ah, falei, ele levou na brincadeira até, pô. Mas eu acho isso não. No puede, ¿no? No puede. ¿Vos le dijiste Chalo? Sí, roja, el último hombre. Y Gabriel puteándome de todo me decía. ¿Para cómo no te puede putear? La famosa y típica no te la podía tirar. Sí, me la tiró también. Me la tiró también. Sí, todo. Ahí se decía, pensá en mamá, pensá en mamá. Es la misma que la tuya. Isso mesmo, na hora da raiva, os Esses caras não aguentariam jogar 3 horas do jogo do pau com meu irmão, mano. Papo reto. zagueiro foi xingar o adversário e acabou ofendendo a própria mãe. E tudo isso com os pais dos dois assistindo ao jogo da arquibancada. Mesmo com o caso de família dentro de campo, ninguém foi expulso e o Independiente ainda conseguiu empatar o jogo. Nos anos seguintes, os dois fizeram grandes carreiras na Europa. Enquanto Gabriel foi campeão da Champions pelo Barcelona, Diego venceu pela Internazionale. Mas assim como no início da carreira, o amor pelo... Deve ser uma merda ser primo desses caras, mano. Papo reto, imagina. Ai, tá lá tendo uma ceia de Natal. Ai, que meu filho foi campeão de não sei o que, de sei lá, não sei o que lá. E aí chega o seu primo lá. Então, meu primo comeu merda hoje. Seus clubes de infância permaneceu até a aposentadoria. Gabriel pendurou as chuteiras pelo Independiente em 2012. Já Diego voltou só em 2014, mas para honrar o apelido de El Príncipe, e venceu mais um campeonato argentino pelo seu querido Racing, antes de parar de jogar. Nos jogos de despedida de cada um, ambos foram convidados. Um irmão foi convidado para o jogo do outro. Isso mostra que essa treta mais acalorada ficou lá
lá em 2003 mesmo. O futebol mexe muito com quem vê da arquibancada e principalmente pra quem Foi isso que é um absurdo, mano. Tipo assim, os caras arrumaram um caixão, colocaram uma pessoa dentro do caixão só pra farrapar o outro time, mano. Isso aqui, pô, você tem que ter muita força de vontade pra fazer isso. tá dentro das 4 linhas. Na rivalidade de Avejaneda, até uma família foi separada Caixão em campo. não é barato, Diz aí, não. pelejeiro, pelejeira, você no meio de um clássico quente desse, faria o mesmo que o Gabriel? Dentro das 4 linhas vale pedir a expulsão do irmão e xingar a própria mãe? Imagine só, confiar em alguém por anos, se relacionar, construir uma família e Ih, eita, agora eu acho que é treta séria, hein? planejar tudo com essa pessoa, até que um dia descobre que ela te trai por anos com o seu próprio irmão. Você pediu. E o Radar Peleja de Pô, não é hoje possível. conta a história do escândalo que balançou a família Giggs e toda a Inglaterra. Não é possível, mano. Você já deve ter visto essa história em outros canais brasileiros e gringos, mas pediu tanto que a gente vai contar do jeito peleja. Manchester 2003. Ryan Giggs já era um dos jogadores mais importantes do Manchester United e um dos mais famosos do mundo. Ele fazia parte da geração absurda que foi revelada pelos Red Devils e era comandada por Sir Alex Ferguson. Naquela altura, em 2003, ele já tinha vencido 7 Premier Leagues e uma Champions League. Foi com esse status que ele conheceu Natasha Lever, num bar onde ficaram amigos e mantiveram contato. Na época, Giggs namorava com Stacey Cook, que estava grávida dele, e apresentou Natasha ao seu irmão mais novo, Rodri Giggs. Os dois se deram muito bem e alguns Pô, não é meses possível. depois começaram a namorar. Você tá entendendo mais ou menos essa novelinha, essa trama? Bom, enquanto isso, Ryan continuava sua carreira empilhando títulos e aumentando a sua idolatria e a fama entre os torcedores do United. Na vida particular, teve a filha com Stacey e caminhava para um relacionamento ainda mais sério. Em 2007, depois do nascimento do seu segundo filho, ele se casou com a namorada e esperava uma vida tranquila para o fim da sua carreira. Já Natasha e Rodri mantiveram seu relacionamento. Também tiveram 2 filhos, até se casaram em 2010, em Las Vegas. Tudo parecia perfeito no núcleo da família Giggs até maio de 2011, semana da final da Champions League contra o Barcelona, quando uma bomba caiu na imprensa inglesa. Apesar de um jogo tão importante estar prestes a rolar, a capa de um dos tabloides mais vendidos e mais sensacionalistas da Inglaterra, o jornal The Sun, publicou uma matéria de 6 páginas sobre um suposto caso de Ryan Giggs com a modelo Imogen Thomas. Ih, Segundo a nosso reportagem, Neymar, eles hein? estariam tendo um caso por 6 meses e o jogador 6? prometia pra garota que largaria a esposa e os filhos pra ficar com ela. A matéria balançou o elenco do Sempre United. acontece, né, mano? Sir Alex Ferguson chegou a brigar com o jornalista que perguntou sobre a polêmica na coletiva sobre a final. Só que por mais que o escândalo tivesse mexido com muita gente, incomodou uma pessoa em especial. Vendo as promessas que Ryan fazia pra amante, Natasha também foi pra imprensa e contou todos os detalhes de uma história muito pior que estava acontecendo nos últimos 8 anos. No dia 8 seguinte, anos? quando o jornal saiu, a mãe de Natasha entregou uma cópia pra Rodri, que descobriu tudo pela imprensa. Além do caso com a modelo, Ryan traía a esposa com a própria cunhada, a esposa do seu irmão. E isso desde que Meu Deus, 8 anos, galera. a conheceu. Ele dormiu comigo no dia que a filha dele nasceu, em 2003, contou a própria Natasha para a reportagem do The Sun. Ela também revelou que só teve coragem de contar tudo porque também se sentia atraída por Ryan, já que ela aceitava o relacionamento dele com a esposa, mas não com Thomas. A relação dos dois era intensa. Ainda segundo a mesma reportagem, Natasha chegou a abortar um filho de Ryan pouco antes de oficializar o seu casamento com o Rodri. Foi como Que isso, galera? Pelo amor de Deus, você não pode confiar no teu irmão, o cara que saiu do mesmo útero que tu. Em quem que tu vai confiar, véi? uma bomba. Natasha foi com os filhos para a Espanha. Ryan Giggs tentou negar tudo pro irmão, mas já era tarde demais. As capas de todos os tabloides foram inundadas com a história de traição bizarra na família. Desde então, todos os envolvidos no caso automaticamente viraram grandes alvos de programas de TV, jornais e até podcasts. Com o tempo foram reveladas outras traições, inclusive do Rodri, e o envolvimento da Natasha com mais jogadores do elenco do United, enquanto Caralho, e Natasha? Aí tá foda também, amigona. Vamos se ajudar, mano. Que porra é essa? ela estava noiva de um Giggs e dormia com outro Giggs. Posso te dizer o nome de pelo menos 10 jogadores que se envolveram com ela, contou o Rodri pro podcast de James English em 2021. O irmão de A bicha tá querendo fazer um time de futebol pra ela, velho. 10 jogadores, cara. Calma aí, porra. Ryan Ó, se pesquisar bem e ver cada cara joga em uma posição, tem um plano aí, mano.
chegou a afirmar que ele era um maluco viciado em sexo e que faria qualquer coisa por isso. Apesar de toda a confusão, o casamento do Ryan Giggs resistiu até 2017, mas as polêmicas sobre a vida da lenda do Manchester United parecem longe de acabar. No momento da produção desse episódio, Ryan Giggs foi expulso do comando da seleção do país de Gales por uma acusação de agressão à sua namorada e também outra mulher. Desde 2011, o irmão dele não tem mais contato, e nem o resto da sua família. Segundo ele mesmo contou pro podcast Almost Famous, a mãe ficou do lado de Ryan em toda a briga, e quando foi perguntado por quê, Roder respondeu: "Não sou eu que tenho 35 medalhas, joguei 20 anos pelo United e sou dono de uma mansão." Ryan Giggs é reconhecido como o jogador a vencer mais prêmios na história. Caralho, esse cara sofreu demais, mano. Pera, eu me perdi um pouco na história. Foi ele que agrediu ou foi o irmão dele? Que tava tendo um caso com a mulher dele? Foi ele? Eu me perdi um pouquinho. Ah, o irmão... Puta que pariu, mano. Esse irmão aí, pra que inimigo, né? É o Judas em terra aí. História do futebol inglês, mas a sua jornada teve capítulos muito mais sombrios e, claro, midiáticos fora do campo. My brother's a great footballer. Sei lá, em vez de... mano, colocou muita gente nesse elenco aí, nessa série, velho. Já me perdi, não sei o nome de mais ninguém. He was a great person, but now I know he's not. He's ruined my life just over sex. Pronto, você queria tanto essa história que a gente contou do nosso jeito. Comente, inscreva-se no Peleja e até... Vou comentar. Curti.